No Jornal da Manhã, a opinião da nossa companheira, jornalista Vera Magalhães. Salve, Vera, bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Ô Vera, o Senado concluiu a votação da medida provisória 870, que trata da reestruturação administrativa da esplanada dos ministérios. E o COAF fica mesmo com a pasta da economia. Qual o significado dessa votação de ontem, o resultado de ontem, hein, Vera Magalhães? O significado é que foi necessário negociar, né, Thiago? Foi necessário se chegar a um meio termo para evitar que houvesse uma derrota mais dura do governo, mais importante, mais profunda. Ainda ontem, depois que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou aos senadores uma carta assinada por ele, pelo Paulo Guedes e pelo Sérgio Moro, dizendo que o governo estava conformado com a decisão da Câmara de devolver o COAF ao Ministério da Economia, que, portanto, não fizessem disso um cavalo de batalha, porque isso ameaçaria o conjunto da medida provisória. Ainda depois dessa carta, havia senadores, principalmente no PSL, em outros partidos, Podemos e outros, dispostos a comprar a briga e a restabelecer o COAF ao Ministério da Justiça. Isso seria um erro político grave, porque a MP teria de voltar para a Câmara e não haveria ambiente nenhum para que os deputados, depois de terem votado há uma semana esse assunto e terem sido submetidos no fim de semana, no domingo, ao escrutínio das ruas, terem sido eles responsabilizados por supostamente a pauta do governo não avançar, não andar, quererem votar novamente no intervalo de uma semana uma medida às vésperas dela caducar. O governo corria seríssimo risco de que a MP inteira caísse, e isso significaria não só que o COAF sim ficaria com o Ministério do Paulo Guedes, como que este ministério se chamaria Ministério da Fazenda, o Sérgio Moro perderia não só o COAF, mas toda a área de segurança pública, porque a gente precisa lembrar que foi essa reestruturação que devolveu a segurança pública ao Ministério da Justiça. Portanto, ele perderia toda a responsabilidade pela segurança pública, que os ministérios voltariam a ser 29 e daí por diante. Uma série de mudanças faria com que a estrutura do ministério voltasse àquela do tempo do Michel Temer e que o Jair Bolsonaro tivesse de se adaptar a isso, nomear novos ministros, desfazer decisões anteriores, um quiprocó. E isso é responsabilidade do Centrão? Não necessariamente, Thiago. A responsabilidade por fazer com que as medidas avancem é da liderança do governo nas casas. Existe um líder do governo na Câmara, um líder no Senado e um líder no Congresso. O líder no Congresso é o que cuida das medidas que precisam da chancela das duas casas. As medidas provisórias, elas têm prazo de duração, dentro do qual elas têm de tramitar e ser votadas, sob o risco de caducar. Isso não é uma excentricidade, isso está consignado em lei. O líder do governo no Congresso, o senador Fernando Bezerra Coelho, foi quem negociou, ainda na Comissão Mista de Orçamento, que é quem primeiro analisa as MPs, um acordo para que esta MP avançasse. Esse acordo previa várias coisas que foram caindo ao longo do caminho, na votação do plenário da Câmara, principalmente porque os líderes do PSL e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, não concordaram com o encaminhamento que ele deu. Mas o encaminhamento quem deu, vamos repetir, foi um líder do Jair Bolsonaro, senador Fernando Bezerra Coelho, que depois viajou com ele de avião e que ontem foi importante para que o PSL, de novo, não causasse problemas, não causasse mais uma crise para o governo. Então, o COAF fica com o Paulo Guedes, a equipe designada pelo Sérgio Moro vai junto, vai mudar para o Ministério da Justiça, e é importante que o presidente não ouça esses senadores que ficam falando em voltar esse assunto por decreto. Primeiro, porque há muita controvérsia sobre se um decreto pode legislar sobre o que uma medida provisória já legislou num intervalo de tempo tão pequeno. Segundo, porque politicamente não seria um gesto muito inteligente no momento em que você fala em selar um pacto
com os demais poderes, você tentar enfiar goela abaixo do Congresso, algo que você consignou numa carta com a sua assinatura, a assinatura do ministro da Economia e a assinatura do ministro da Justiça, que ficasse desta maneira e pouco tempo depois você mudar por decreto. O mais inteligente, o mais razoável do ponto de vista da política, da administração, da economia processual, é deixar que o COAF fique no Ministério da Economia, que lá se verifique a sua efetividade, se verifique a efetividade dele para coibir crimes financeiros, para relatar eventuais desvios, para inclusive ter uma sinergia com o Ministério da Justiça e como isso funciona. E dali a um ano, quando for fazer uma reforma ministerial, quando for avaliar seu primeiro ano de governo, o presidente, se for o caso, submeta de novo ao Congresso, que é o poder encarregado de votar essas mudanças, uma nova mudança para o ministro Sérgio Moro. COAF com Moro foi um pedido do ministro para deixar a magistratura e ingressar no governo. Ele queria organizar a sua pasta nos moldes de uma força-tarefa, que tudo estivesse interligado, a polícia, a inteligência, a capacidade de estrangular financeiramente o crime organizado e o crime do colarinho branco. Então havia essa lógica de força-tarefa por trás dessa estrutura que ele pediu e obteve do presidente Jair Bolsonaro. A saída do COAF quebra um pouco esta lógica? Quebra um pouco, mas desde que ele tenha sinergia com o Ministério da Economia e que lá sejam mantidas aquelas pessoas que ele, Moro, designou para a função, não vejo grande perda no combate nem à corrupção, nem ao crime organizado com essa configuração, Thiago.